Paz, pessoal, tudo bem? Ontem eu ministrei com os adolescentes, né? Nós tivemos ontem o nosso primeiro, na realidade, segundo encontro online com os adolescentes. E eu ministrei uma palavra para eles, para os pais deles, né? Eu convidei para que os pais estivessem juntos. E eu gostaria de estar ministrando essa palavra aqui no seu coração, amém? Palavra que fica lá em Lucas, no capítulo 5. Foi algo assim que Deus me deu e eu achei fantástico. Diz assim: E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai-vos as vossas redes. Amém? Foi algo que eu estava lendo e Deus me mostrou algo fantástico. É uma passagem que todos nós já conhecemos, né? Pedro, ele passa a noite pescando, não consegue pescar nada, e eles voltam, já estão lavando as redes, mas o Senhor dos Senhores aparece e escolhe o barco de Pedro. Pega isso. Tinham 2 barcos, mas ele escolheu o barco de Pedro. Tem outras pessoas, mas ele está te escolhendo. Tem outras opções, mas você é a opção dele nesse momento. Amém? Aí ele escolhe o barco de Pedro, e faz com que Pedro afaste o barco um pouco. E Pedro afastando o barco, Jesus começa a ensinar. Ele senta e começa a ensinar a multidão. O que é fantástico nisso? Que ao sentar e ensinar a multidão, todos, como nós já ouvimos, mas como que Jesus consegue pregar sem microfone? O apóstolo esses dias falou, o som, ele é auxiliado, ele é guiado pelo vento. E como Jesus pregava sem microfone? Ele é o Senhor dos ventos. Ele manda. Bom, mas enfim, ele começa a pregar, a ensinar as pessoas. E o que Deus me mostrou foi o seguinte, que após tudo isso, após ele ter parado, ter escolhido o barco de Pedro, ter ensinado a multidão, ele chama Pedro e fala, viu? Olha lá o que diz no verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai-vos as vossas redes. Ele faz com que Pedro volte e lance as redes novamente. Aí Pedro, ele falou, puxa vida, a gente já fez tudo isso e não deu certo, mas segundo a sua palavra, tudo isso você já sabe. E depois vocês leem. Mas o que eu quero dividir com vocês é o seguinte, que Pedro, Simão, estava no lugar sem a presença de Jesus e nada deu certo. Quando Jesus ensina e fala para Pedro voltar, Pedro volta para o mesmo lugar. Pedro volta para o mar alto, onde eles já estavam pescando. E pescam muitos e muitos peixes. Sem a presença de Jesus, nós não somos nada. Mas com Ele no nosso barco, muitas coisas nós conseguiremos. Muitas coisas nós faremos. Por quê? Porque Ele está no nosso barco. Permita que Ele esteja no seu barco. E outra coisa, Ele pediu para que Pedro afastasse o barco da multidão.
Muitas vezes, para você falar com alguém, você não precisa estar perto. Em tempos de pandemia, você não precisa estar perto. Em tempos de pandemia, você pode ministrar uma palavra ao seu amigo, ao seu vizinho, ao seu familiar, através das ferramentas que Deus nos deu. Você tem um celular, você tem um computador, você tem uma rede social, use. Porque mesmo afastado, você vai conseguir ensinar. Mesmo afastado, você vai conseguir pregar. Mesmo afastado, você vai conseguir mostrar para alguém o amor de Deus. Então não é necessário estar muito juntos. Então, o fato de você estar afastado precisa parar de ser desculpa para você não levar o evangelho. Amém? Jesus falou para Pedro, afasta o barco. E Pedro afastando, Jesus ensinou a multidão. Então, muitas vezes, mesmo afastados, nós precisamos ministrar a palavra, nós precisamos ensinar. Você que pode, ministre, você que pode, ensine, você que pode, pregue, porque esse é o tempo de ministrar, esse é o tempo de pregar o evangelho. Nós estamos vivendo num tempo muito complicado, e esse é o tempo propício para você falar do amor de Deus para alguém. Amém? Então, mesmo distantes, você pode. Amém? Ah, mas eu não consigo, não tenho como. Faça como Jesus. Jesus assentou-se. Sente-se um pouco. Ouça aquilo que o Espírito Santo quer falar contigo. Sente, se tranque, se prostre, se coloque de joelho e entenda o que Deus quer para a sua vida. Em nome de Jesus, permita que Ele seja no seu barco. Amém? Graça e paz. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau e tchau.